Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª subseção que abrange os municípios de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Cravinho, Serrana, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Unicep. No programa de hoje nós vamos falar de mobilidade urbana e para isso nós trouxemos o professor José Carlos Oliveira, que é mestre e doutor pela Unesp, onde também leciona e coordenador do curso de Direito das Faculdades São Luís. Professor, obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. Professor, vamos começar explicando o que é mobilidade urbana. Mobilidade urbana tem uma definição que significa a possibilidade da pessoa acessar o transporte coletivo urbano, acessar os órgãos públicos, enfim, se locomover da sua casa até o trabalho, até o lazer, até um esporte e voltar para a sua residência com o mínimo de esforço. Né? Então, portanto, a acessibilidade é a forma com que todas as pessoas têm o direito de alcançar os seus objetivos, né, econômicos, de lazer, de trabalho, com o mínimo esforço possível. Foi promulgada agora uma lei federal, né, estabelecendo a política de mobilidade urbana. Gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é essa política de mobilidade urbana e a importância da lei, na sua visão. Essa lei de mobilidade urbana, ela veio num momento muito importante, não é? Primeiro, ela foi reflexo daquele movimento nas ruas e o governo federal se apressou e aprovou essa lei federal. Ela traz alguns parâmetros, alguns objetivos para que os municípios e também os estados possam alcançar a plenitude dessa política, não é? E essa lei traz alguns objetivos, algumas metas que devem ser alcançadas, e especialmente pelo município, não é? Onde as pessoas moram, e é onde se vê com maior nitidez digamos assim, o descaso do poder público em várias cidades com o transporte coletivo urbano. Portanto, ela veio realmente para possibilitar ao município uma reflexão acerca do transporte coletivo urbano e todas as suas implicações. Professor, essa lei ela vai exigir que tanto os estados quanto os municípios, né, com base nela, né, na lei federal, também instituam as suas leis. Como é que está isso aqui em Ribeirão Preto? Assim, qual a importância do município estatuir a sua lei? Primeiro que o município, para elaborar a lei de mobilidade urbana do município, precisa de um estudo, não é, de mobilidade urbana. Então, o primeiro passo é o município contratar uma empresa, porque normalmente nas prefeituras não tem pessoas com essa especialidade, e essa empresa, normalmente uma consultoria, uma assessoria, vai elaborar esse plano de gestão. Aprovado pelo Executivo, ele encaminha um projeto de lei e a Câmara Municipal pode fazer todas as emendas necessárias, né? E ela é aprovada, e aprovando essa lei, o município deve executar todos aqueles planos que foram convertidos em lei. No município de Ribeirão Preto ainda está tramitando. E é bom lembrar que o prazo máximo é do ano que vem, salvo engano, no mês de março. E o município que não tiver essa lei aprovada até março, ele não poderá receber a transferência de recursos federais voltados para a mobilidade. Então, todos os municípios precisam se apressar, não é? No sentido de aprovar essa lei e, enfim, colocá-la em prática. Certo. No seu entender, assim, a gente está vivendo hoje um momento que parece que a prioridade é o investimento no transporte privado e não no coletivo, né? O senhor não acha que essa insistência no transporte privado pode levar a um colapso? Na verdade, me parece que esse colapso já existe. Já existe. Né? Começando por São Paulo, por exemplo. Quando você está em qualquer das artérias lá em São Paulo, você percebe que os motociclistas passam a quase 100 por hora do lado do seu retrovisor. Não é? E aqui em Ribeirão Preto já está praticamente assim. Ainda bem que eles não buzinam como os motociclistas de São Paulo. Mas isso gera, de um lado, uma situação muito grave, que é a questão dos acidentes. Não é? Nós temos inúmeros motociclistas que sofrem acidentes até fatais, né, por conta dessa questão do número excessivo de motocicletas e veículos nas ruas. Normalmente, o motorista não observa, em algumas situações o motociclista quer chegar mais cedo ao seu destino e se comete em várias imprudências. No meu ver, o governo federal principalmente dá um incentivo significativo
para que as pessoas comprem automóveis, não é? A um preço bastante acessível, de juros, de financiamento, motocicletas, não é? Claro que isso tudo ocorre em razão da mudança de faixa salarial, econômica da população. Então, a nossa população está realmente ganhando novo status econômico e, com isso, investe em carro. Por quê? Investe em carro e em motocicleta. Porque a tarifa não é uma tarifa módica, ela é uma tarifa cara, né? Segundo, o tempo que a pessoa gasta do seu destino até o trabalho, né? E somando todos esses fatores, o valor da tarifa, o tempo que se perde, a superlotação dos ônibus, né? Muitos pontos de ônibus não são cobertos, a pessoa toma chuva, toma sol, enfim. Todos esses fatores contribuem para que a pessoa invista um pouco, não é? Adquirindo uma motocicleta. E aí nós temos um problema a mais, não é? É a superlotação de veículos motorizados. Sim. Em detrimento do transporte público. E aí engarrafamento e todo esse caos que a gente vê, né? E aí vai exigir cada vez mais do poder público obras para tentar resolver a questão do trânsito, né, professor? Perfeito. Só que nós percebemos o seguinte, nas grandes cidades, São Paulo, enfim, nas grandes cidades, eles trabalham com os corredores privativos de ônibus e táxis, né? Mas da mesma forma, não existe, na verdade, um outro complemento, que é uma política voltada à diminuição desses veículos. Se existisse em determinados lugares um grande estacionamento, por exemplo, onde as pessoas poderiam deixar o seu automóvel e se dirigir ao centro da cidade de ônibus ou um outro transporte, como metrô, enfim, né? Ficaria muito mais fácil. Mas não, o poder público parece que não trabalha com uma política de integração desses módulos, né? Bicicleta, veículos e outros meios de transporte com o transporte de massa, né? Coisas que nós já percebemos que existem em outras cidades. Aqui no Brasil ainda é muito precário e estão iniciando, né? A questão da bicicleta, aluguel de bicicleta para um determinado lugar até o outro, né? No Rio de Janeiro, em algumas cidades tem, até na Paraíba tem, não é? Digo, até na Paraíba tem porque é uma cidade litorânea, enfim, né? Mas esse modelo intermodal que se chama, deveria ser aplicado em todos os níveis, inclusive aqui em Ribeirão Preto. Inclusive a lei de política nacional, né, de mobilidade, esse tipo de transporte, bicicleta, ela coloca como uma prioridade, não é isso? Coloca. A prioridade no transporte público e secundariamente nos outros transportes. Mas o gestor precisa atentar pelo seguinte, como se ele estivesse usando o serviço, né? Ele não vai sair de sua casa e ficar lá 40 minutos num ponto. Ele prefere ir de carro, vai gastar mais, não tem onde estacionar, vai poluir mais, enfim, vai gastar o pneu do carro, o combustível, mas faz isso em razão de uma deficiência do transporte público. Certo. A partir do momento em que existir um transporte público que cumpra efetivamente a sua função, nós vamos perceber que as pessoas vão começar a optar, né? Então, em alguns lugares a pessoa tem que andar muito para chegar num ponto de ônibus. E às vezes quando chega no ponto de ônibus, o ônibus já passou, né? Isso tudo vai desgastando e, como eu disse inicialmente, as pessoas fazem outras opções. Né? E aí, essa questão da tarifa, que eu acho que é uma questão importante. O que é a modicidade da tarifa? A modicidade é uma expressão vaga, na verdade, não é? Como quase tudo em direito. A modicidade significa que essa tarifa deve ser uma tarifa acessível ao usuário. Agora, acessível ao usuário é um conceito vago também, não é? Eu entendo que custear todo o transporte coletivo urbano só no valor da tarifa é um contrassenso, porque a própria lei diz, não é, da questão da exclusão social. Sim. Ora, imagine, cuidar o financiamento de todo o transporte coletivo, não é? Pontos, terminais, ônibus novos, tudo isso, o rendimento da empresa, tudo isso sai do valor da tarifa, não é? Portanto, não me parece justo, não é, que uma pessoa pague pelo transporte que a outra pessoa, deficiente, idoso, aposentado, esteja utilizando, né? Na minha concepção, a modicidade tarifária é um pouco mais. O município deveria arcar com esses custos. Algumas pessoas poderiam dizer, mas o município, nós, a coletividade toda, vamos
arcar com o custo do transporte urbano de um deficiente, aposentado, idoso? Né? Entendo que sim. Né? Entendo que sim, porque é a receita do município, pago por toda a comunidade, sim, que vai garantir esse transporte coletivo. Eu queria aproveitar para perguntar para o senhor, como é que calcula o custo da tarifa? É uma operação extremamente difícil, complexa. Né? Só para as pessoas que estão nos ouvindo perceberem, na composição do custo, por exemplo, do transporte coletivo urbano, entra, além do combustível, do veículo, dos salários, entra o valor dos pneus, das peças de reposição, dos seguros, da depreciação do veículo. Não é? Então são uma gama tão extraordinária de custos e cada um deles tem um impacto no valor da tarifa. Então, por exemplo, o óleo diesel, que é um impacto de determinados centavos, os pneus, os seguros, os motoristas, enfim, todos os tributos também. Né? Então é um cálculo extremamente difícil para chegar na tarifa. E aí existe um outro componente, né? Chamado assimetria de informação. O que nós vivemos hoje? Isso não só no município, mas no Estado, principalmente na União, e essa assimetria de informação ficou muito evidente com a questão da energia elétrica, né? E ainda está. Assimetria de informação significa o seguinte, que o órgão ou o poder público que outorga a concessão, ele não tem elementos suficientes para aferir o custo do serviço. Né? Energia elétrica, telefone e o transporte coletivo urbano também. Na verdade, o município fica refém do próprio concessionário, e o concessionário é que diz, olha, transportamos tantos passageiros de isenções, o nosso custo operacional está acima daquilo que foi previsto no contrato, e aí obriga, digamos assim, né, a revisão do contrato e a majoração da tarifa. Mas, atualmente, de alguns anos para cá, e também na lei de mobilidade ela faz essa exigência, que o poder público tem que ter mecanismos que possam aferir o custo efetivo do serviço e a transparência dos componentes da tarifa, que você fez a pergunta. Não é? A partir do momento em que as pessoas, os usuários principalmente, têm um acesso para conhecer quais são os custos, o que entra nos custos da tarifa, e o município, a partir do momento em que ele passe a ter as informações, dessa informação necessária para verificar se a empresa está tendo lucro ou prejuízo, a partir desse momento nós vamos conseguir, talvez, chegar a uma modicidade tarifária, não é? Fazer com que o valor que a empresa recebe esteja muito próximo daquilo que normalmente se espera naquele negócio. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Estamos de volta com o programa UAB na TV, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Hoje nós estamos com o professor José Carlos Oliveira discutindo mobilidade urbana. Professor, voltando um pouco à questão da tarifa, tem alguns municípios que acabam subsidiando a tarifa, pagando para as empresas, né? Na tua opinião, qual é o melhor modelo? Olha, esse modelo de subsídio me parece que realmente não é um dos melhores, né? São Paulo tem um grande investimento na tarifa. Eu entendo que nós temos dois modelos que poderiam ser utilizados. Né? Um deles é chamado de parceria público-privada. Na parceria público-privada, no caso específico do transporte coletivo urbano, o município poderia ficar com a obrigação de trabalhar a acessibilidade de pontos de embarque, desembarque, o conforto térmico desses pontos, enfim, toda aquela parte de mobiliário urbano, né? Sinalização, a parte de controle de veículos, enfim. E o concessionário, né, ele ficaria responsável pela execução do serviço. Então nós poderíamos dizer, por exemplo,
que essa parte das PPPs, parceria público-privadas, o poder público investe uma parte, e poderia ser em infraestrutura, Sim. e a outra parte a empresa entra com a questão do transporte. É uma proposta. A outra proposta que me parece também vantajosa é, além do município arcar com os custos de infraestrutura, pontos de embarque, desembarque, acessibilidade, o município também arque com o valor da tarifa que determinadas pessoas têm isenção. Vamos imaginar, o idoso, deficiente, aposentado e os estudantes pagam meia passagem. A tarifa dessas pessoas, não é, deveriam ser arcadas pelo poder público. Ou seja, o poder público deveria ter um setor próprio em que ele avalia se uma determinada pessoa faz jus àquele benefício, ele expede o cartão, né, de usuário, e ele faz todo esse controle. E ele tem teria em tempo real a cada mês, o número de passageiros que utilizaram esse sistema. E aí sim ele pagaria a diferença para o concessionário. Né? Ou seja, seria um custo, um pagamento direto do município para o empresário daqueles passageiros que têm uma determinada isenção no transporte. Né? Portanto, quando se fala em modicidade, eu vejo esses dois itens. A parte de infraestrutura, a parte de arcar com os custos desses benefícios, e tem um outro ainda, que é também muito importante, que todas as pessoas falam, mas fica um pouco difícil de implementar, que é a questão da publicidade. Né? Os ônibus devem ter, eu digo devem ter, porque a própria lei de mobilidade, ela traz essa expressão, não é, da necessidade de receitas alternativas e complementares, acessórias, para minimizar o custo da tarifa. Então, o poder público deve, no próprio edital e no próprio contrato, autorizar o concessionário a efetivar publicidade utilizando o próprio ônibus, no para-brisa traseiro, nas laterais, inclusive internamente. Né? Esse valor arrecadado dessa publicidade deve ser utilizado para amortizar o valor da tarifa. Professor, acho que é um consenso que a tarifa no Brasil ela é cara, né? E tem muita gente que defende que talvez a solução seria a volta de empresas públicas de transporte, exclusivamente. O senhor acha que isso é um modelo ultrapassado? Eu acho que esse modelo não volta mais. Não volta mais? Não. Eu escrevi uma tese de doutorado em 95 sobre concessões. Foi, salvo engano, foi a primeira no Brasil a tratar desse tema. E me parece, até pouco tempo atrás, talvez uns 5 anos, eu ainda imaginava que seria possível a retomada desses serviços. Mas eu percebo que o governo já visualizou que é um bom negócio, né, porque ele recebe royalties desses serviços, tanto é que agora a banda de 700 MHz vai render quase 15 bilhões para o governo. Né? Então é uma receita que ele não teria se fosse uma empresa estatal. E nós sabemos pela história, não tão antiga, né, mas pela história recente, que essas empresas do governo, elas servem de uma forma geral para cabides de emprego, são empresas deficitárias, que não se pauta pela eficiência, pelo lucro, pelo desenvolvimento. Né? Então eu percebo que esse modelo não volta. Né? Mas existe também, aproveitando a sua fala, existe um outro componente, não é, que ainda não é utilizado no Brasil para a modicidade tarifária. São os ganhos de eficiência. Não é? Isso é importante falar, porque na lei de mobilidade está lá os ganhos de eficiência. E o que seriam esses ganhos de eficiência? Há 15 anos, né, no Reino Unido, na parte de telefonia, surgiu essa expressão. Né? Na época se falava em um índice chamado RPI-X. Esse RPI-X, traduzido para nós aqui, seria um índice inflacionário menos uma porcentagem de eficiência. No Reino Unido, até hoje, esse índice de eficiência gira de 3% a 7%, dependendo do serviço. E aqui, para nós, tentou se implantar em alguns contratos, mas não foi para frente. Significa o seguinte, que a cada 5 anos, no caso de concessões de longo prazo, a cada 5 anos, teria uma redução do valor da tarifa proporcionalmente a um determinado índice que o governo entende que aquele índice é o índice de eficiência.
Por exemplo, a cada 5 anos, não é? Na telefonia no Reino Unido, a cada 5 anos, o valor da tarifa reduzia 5%. Né? Nós poderíamos aplicar isso no transporte coletivo urbano, dizendo, olha, a cada ano, a cada aniversário do contrato, feita a correção do valor, né, se reduziria 1% a título de eficiência. Isso significa que o empresário ele vai ter que minimizar os seus custos com uma qualidade maior. Né, para atender a questão do serviço adequado. Né, e essa redução do custo em face de uma eficiência deve ser transferido para o usuário. Mas esse ainda é um tabu. Né? É um tabu essa expressão repassar a eficiência para o usuário. O senhor colocou uma questão interessante, o senhor falou de estacionamento, né? Eu queria que o senhor falasse para a gente, a lei prevê quais são os instrumentos de mobilidade urbana? O estacionamento está dentro? Está. Estacionamento público nós estamos falando. Não necessariamente público, né? Não necessariamente. Pode ser público, sim. Porque toda cidade hoje não precisa, assim, não, tem que ter estacionamento no centro, senão já não... Tem alguns modelos, né? Um deles é o estacionamento que pode ser também um estacionamento particular, privado, dado em concessão, né? Ou parceria público-privada. Por exemplo, o município tem um determinado terreno ou desapropria uma determinada área para que um determinado empresário faça ali um estacionamento e cobre um valor que a municipalidade entenda que seja um valor módico. Né? E além dessa questão do estacionamento, existem outros mecanismos, né? Como, por exemplo, o aluguel de bicicletas, né? A própria questão do pedágio no centro da cidade. Né? No Chile, em Santiago, talvez há uns 10 anos, mais ou menos, a convite eu estive no Ministério da Economia. E o ministro da Economia, na ocasião, ele estava criando uma consulta a respeito do seguinte assunto. No Chile, aliás, em Santiago, passa um rio chamado Rio Mapocho, né, que ele tem um volume de águas mais expressivos quando existe o degelo da cordilheira. Né? E o resto do ano esse rio vira um córregozinho. E aí a ideia dele era construir autopistas nas margens do Mapocho. Né? E eu, na época, eu falei, olha, em São Paulo, certa ocasião, também se cogitou de ter um pedágio ali no Rio Pinheiros, no Tietê, né? Eu falei, isso não é bem aceito pela população e tal. Bom, algum tempo depois, voltando lá em Santiago, eles implantaram, né? E ficou muito bom, principalmente pelo seguinte, lá eles usam um sistema muito parecido com o sem parar das rodovias daqui, né? Sem a cancela. E o seguinte, tem uma tarifa variável. Dependendo do fluxo de veículos, por exemplo, de manhã ou à tarde, ao meio-dia, nos horários de pico, tem a tarifa mais cara. Né? De madrugada e em outros horários, a tarifa chega quase a zero. Então tem lá um painel dizendo quanto que é a tarifa naquele momento em que você vai passar. Se não quiser, vai para outra via secundária. Né? Eu penso também que as cidades precisam de colocar um limite de acesso de veículos ao centro. Né? Porque nós percebemos, como o centro de Ribeirão, né? As pessoas vão na parte mais íntima do centro de automóvel. Né? Talvez, né, até acredito que se algum prefeito fizer isso, ele não é reeleito, mas é uma ideia apenas. Em um determinado perímetro, né, a pessoa deveria ter ali um veículo de transporte, como tem em várias outras cidades, um micro-ônibus até aberto, de fácil acesso, em que ele passa em um trajeto, a pessoa não paga nada. Um metrô de superfície, né? Até menos, né? Do tipo um micro-ônibus mais aberto, como antigamente tinha o bonde, né? Que a pessoa ia para um lado e saía para o outro, né? Que aquele veículo faz um trajeto. Então imagina, vários veículos com uma carga pequena de pessoas, talvez 25, 30 pessoas, trafegando em vários sentidos, a pessoa deixa um automóvel, por exemplo, na 9 de julho, né? E pega um veículo desse para descer para o centro. Né? Não sei se é pensar demais, né, em termos de Ribeirão Preto, mas é uma ideia. Né? Agora, um outro drama do transporte coletivo é a questão da acessibilidade. As pessoas portadoras de deficiência, a gente tem tido muito problema com obesos, pessoas que possuem obesidade mórbida, idosos, né?
A lei prevê isso, mas muitas empresas ainda estão... É difícil, né? Elas resistem ainda em... A própria lei de mobilidade, ela traz um item, num artigo, um inciso, dizendo o seguinte, que o município deve ter o regulamento do transporte coletivo. Muitos municípios não têm, né? E é nesse regulamento que se estabelece alguns parâmetros de trato com o usuário, né? Um deles, por exemplo, que eu poderia dizer, é naquela situação em que um motorista, quando percebe que uma pessoa está correndo em direção ao ponto de ônibus, ele deve parar o ônibus e esperar a pessoa. Senão o próximo vai ser tanto tempo depois, né? O segundo, que me parece mais grave, é a ponto que você tocou. A questão dos cadeirantes, né? Muitas plataformas não funcionam de elevação da cadeira de rodas. O motorista ainda precisa descer, né, para fazer essa acessibilidade, e os outros passageiros acham ruim porque o ônibus está parado, né? Tem a questão também de idosos, né? Às vezes determinadas pessoas sentam na cadeira do idoso e não faz questão de sair. Então nós temos algumas situações que eu colocaria mais como educação de trânsito ou educação para a mobilidade. E aí é o município também que deve investir nessa educação, né? A questão que eu acho que Ribeirão Preto já está passando da hora seria uma educação para o trânsito por parte dos motociclistas, né? Nós percebemos que determinados motociclistas, quando querem virar à direita, eles ultrapassam o carro e viram à direita, quase sendo atropelados, né? Quando normalmente seria o mais inteligente reduzir um pouquinho a velocidade e passar atrás do carro, né? Então eu acho que o município precisa investir e muito na educação de trânsito e na educação de acessibilidade, né? Muitas pessoas sofrem acidentes no atravessar a rua, né? Vem um carro que não observa, o motociclista está parado, bate atrás da moto, já vi situação dessa. Outras pessoas cruzam um sinal vermelho inadvertidamente, atropelam o motociclista. Ou em outras situações, o motociclista, querendo às vezes furar o sinal, atropela uma pessoa que está passando em cima da faixa, né? Então eu penso que uma das questões importantes também é a questão da educação de trânsito, e isso deveria ser prioridade para o município. Professor, a lei fala que o direito básico, né, do usuário é o serviço de transporte adequado. Até quando isso será um sonho distante, professor? O serviço adequado é aquele que atende plenamente ao interesse de quem está utilizando. Mas eu acredito que a efetividade desse direito vai acontecer quando as pessoas que têm consciência do seu papel na sociedade participarem das audiências públicas, que são exigidas por lei, e ali façam valer o seu direito, não é? Dizendo o que está ruim, o que pode melhorar e dando sugestões, inclusive. Portanto, a participação do cidadão na gestão desse serviço é um instrumento fundamental para a melhoria e o alcance dessas finalidades, desses objetivos que a lei coloca. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e fico lisonjeado com o convite. Obrigado. Obrigado. Este foi o programa OAB na TV da 12ª subseção, com apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Muito obrigado pela audiência. Semana que vem nós estaremos de volta.